E aí galera, tudo bem com vocês? Na semana passada eu fiz um vídeo falando um pouco sobre o Boca Juniors, dando uma visão superficial sobre o elenco deles e prometi que faria um vídeo mais detalhado com uma análise tática aí do elenco do clube argentino. E é isso que vamos fazer agora, tá? Falar um pouco mais sobre como joga esse Boca Juniors aí de Guillermo Barros Schelotto, que foi jogador e ídolo do clube e vem fazendo também um bom trabalho como treinador. Já de início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e usar os comentários para deixar você também as suas opiniões e comentar o vídeo como um todo, beleza? E vamos começar então falando do gol, né, que é a primeira posição do futebol, obviamente. Na primeira fase da Libertadores, o goleiro do Boca foi o Rossi. É um goleiro jovem, não vinha convencendo muito, mostrava certa insegurança e por isso o Boca Juniors foi lá e precisou contratar para a posição. Trouxe o Andrada, que era goleiro do Lanús, que inclusive foi vice-campeão da Libertadores ano passado. O Andrada eu entendo que é um goleiro muito mais seguro, é um goleiro alto, um goleiro que tem boa elasticidade, bons reflexos. Mas como a gente viu até mesmo nas finais de Libertadores contra o Grêmio, ele não é um exímio jogador com os pés, né? Ele não é um goleiro que trabalha tão bem na saída de bola com os pés. Então se o Boca Juniors quiser trabalhar com uma saída mais curta, pode ser interessante para o Cruzeiro tentar pressionar aqui. Então o goleiro deles é o Andrada mesmo, tá? O Rossi fica no banco e é sim um bom goleiro o Andrada. Aqui na zaga eles têm Magadjan, Izquierdos e Goltz. Esse Balerdi é um garoto de 19 anos, zagueiro que joga eventualmente, mas provavelmente ele não vai ser utilizado contra o Cruzeiro. A dupla de zaga titular do Schelotto é Magadjan e Izquierdos. Vinha sendo assim com o Goltz sendo opção de banco. O problema é que o Izquierdos teve uma lesão, ficou aí 3 semanas fora, e com isso ele estava jogando com Magadjan e Goltz. Inclusive eles não são zagueiros ruins, tá? Eles têm suas qualidades, mas o Izquierdos é o melhor dos três. Inclusive o Boca comprou o Izquierdos lá do Santos Laguna por 7 milhões de dólares. Ele está recuperado da lesão, provavelmente vai jogar, então a dupla de zaga do Boca deve ser essa aqui, o Izquierdos e o Magadjan. Nenhum dos dois é um zagueiro que tenha velocidade como principal característica. O Izquierdos é um pouquinho mais lento, mas é um zagueiro muito forte, muito bom no embate 1 contra 1. Desarma muito bem, mas como eu falei lá naquele vídeo, né? Se a gente somar os três aqui, vocês vão me desculpar, mas não tem um Dedé, tá? Então essa é a zaga provavelmente titular do Boca, Magadjan e Izquierdos. Não é uma zaga ruim, como eu vi algumas pessoas falando. Eles não são jogadores ruins, mas eles não são jogadores excepcionais, não são caras do primeiro nível. Nas laterais, o Boca vinha jogando com o Fabra na esquerda, inclusive na primeira fase da Libertadores, mas o Fabra está lesionado, então não estará disponível para os confrontos. Na direita, o Gino Peruzzi voltou de empréstimo, mas não está sendo utilizado. Então é outro jogador que acho que de momento a gente pode tirar de consideração. Aqui eles jogam normalmente com o Jara, que é o titular do setor, e na esquerda é o Emmanuel Mas. O Buffarini é um jogador que por vezes joga como lateral e no Boca às vezes faz até o papel de volante quando precisa também, deve ficar no banco naturalmente, assim como o Olaza, que é um lateral que apoia bem, que tem uma boa bola parada, cruza muito, mas tem certos problemas na marcação. Com isso o Boca costuma jogar mais com o Jara na direita e com o Emmanuel Mas. São laterais, eu diria, discretos, que marcam bem e que não são brilhantes no apoio. Mas se a gente lembra qual que é a verdadeira função de um lateral, né? Que primeiramente é defender e depois sim apoiar ao ataque, o Boca está bem servido nesse setor. Eu acho que são bons laterais, mas não são jogadores excepcionais. Aqui no meio-campo eu acho que o Boca tem 4 volantes muito bons. Normalmente os titulares dele é o Barrios e o Pablo Pérez. O Nandes, apesar de ser um jogador de Copa do Mundo e um jogador que entra muito nos jogos, quando o Boca joga só com 2 volantes, que costuma ser a estratégia para as partidas em casa, o Nandes fica no banco, tá? E o Fernando Gago, como eu falei até naquele vídeo anterior, é um jogador que tem muitos problemas com lesão, então o Boca não conta com ele como um titular regular, embora seja também um volante de muita qualidade técnica e de muito bom nível. Aqui olhando um pouquinho mais para frente, eles têm como opções aqui o Reynoso, que não vem jogando muito nesse início da nova temporada, o Almendra, que é um garoto, eu vou até tirá-lo aqui, é um jogador que provavelmente não vai ser utilizado. Eles têm Cardona, eles têm o Espinosa, que é outro jogador que não está sendo utilizado também, mas é opção para jogar nas duas pontas inclusive. E aqui eu acho que a gente pode deixar o Reynoso no banco,
Porque aqui tá a grande sacada do elenco do Boca. Eles têm basicamente duas formas de jogar. Eles podem jogar num 4-3-3 ou num 4-2-3-1, que muitas vezes parece até um 4-2-4. E eu explico. Nos jogos em casa, normalmente o Boca joga com o Cardona pela esquerda, o Pavon pela direita, joga com um dos dois aqui como segundo atacante, seja Tevez ou seja Mauro Zarate. Vou até tirar o vídeo aqui. E um centroavante na frente. Então vamos considerar aqui, por qualidade técnica, que seria o ideal Tevez como segundo atacante e Benedetto como centroavante, né? Esse aqui seria, digamos que um Boca Juniors ideal na cabeça do Schelotto para jogos em casa, que é um time um pouco mais ofensivo. No entanto, como o Tevez não está numa condição física assim brilhante, ele muitas vezes fica no banco e o Mauro Zarate que vem sendo titular, tá? E outra coisa que acontece quando o Boca joga fora de casa. Normalmente você tem a entrada de um volante a mais, seja Nandes ou seja Gago, e a saída do Cardona. Eu vou até puxar o Nandes aqui. E aí ele costuma jogar com 3 volantes fora de casa, o Barrios fica um pouquinho mais, Pablo Pérez e Nandes. E aí tem Mauro Zarate, o Pavon se aproxima mais de um atacante e o Benedetto. O que é interessante nesse trio é que o Zarate foi durante muito tempo na carreira jogador de lado de campo, seja pela direita ou pela esquerda. Então, da mesma forma que ele pode ter um trio de volantes, um homem de ligação e 2 atacantes, sendo um mais matador e um velocista, ele pode em outros momentos abrir aqui como um 4-3-3 ou até mesmo inverter de lado, já que Pavon e Mauro Zarate sabem jogar pelos dois lados. E por isso que muitas vezes o Tevez tem ficado no banco, porque quando você vai exigir do Tevez jogar pelo lado, fisicamente ele não está muito aguentando mais essa função. E uma outra opção que muitas vezes o Boca recorre quando joga aqui com 2 volantes é que o Pavon jogue por um lado, o Zarate pelo outro e o Benedetto. E esse garoto Villa, que chegou recentemente ao Boca Juniors, ele é muito rápido, é um jogador muito veloz e ele vem sendo tanto uma opção para jogar na vaga do Pavon, quanto uma opção também ao próprio Cardona, que é um jogador que tem muita técnica e não tem tanta velocidade assim. Então, se a gente fosse considerar qual que é a provável escalação do time do Boca, olhando agora, né, que faltam alguns dias para o jogo ainda, eu diria que é muito provável que eles joguem a partida de ida com o Cardona, com o Pavon, com o Mauro Zarate e com o Benedetto. Até porque o Ramon Ábila tá com um certo problema, tá uma certa dúvida se ele vai poder ser escalado ou não, né? O pessoal tá aí nessa questão porque ele tem uma suspensão a cumprir da época de Huracan. Então é bem provável que o Ábila não seja utilizado, pelo menos nesse primeiro jogo na Bombonera. E olhando bem antes do jogo, qual que é a provável escalação do Cruzeiro? Pois bem, pelo que a gente sabe, o Cruzeiro normalmente vem jogando com o Fábio, a zaga aqui com o Dedé e com o Léo, a lateral esquerda com o nosso amigo Gidão, a direita com o Edilson, né? Só não ser expulso que é importante. Os volantes são o Henrique e o Lucas Silva. Aqui o Thiago Neves como esse meia central, o Robinho como um cara que joga pela direita, o Arrascaeta pela esquerda e o Barcos como centroavante. Quando a gente olha aqui, taticamente encaixa muito fácil, porque o desenho dos dois times ele é bem parecido, inclusive no aspecto de que o jogador que joga centralizado, ele não é exatamente um camisa 10, ele não é um organizador de jogo, né? O Thiago Neves ele já até foi um jogador mais organizador, mas com o passar dos tempos, hoje a gente sabe que ele é praticamente um segundo atacante. A mesma coisa que é com o Carlitos Tevez, a mesma coisa que é com o próprio Mauro Zarate. E os dois times jogam com um atleta mais de armação pelo lado, no caso do Boca o Cardona, do Cruzeiro o Robinho, e um jogador um pouco mais agressivo, que no caso do Cruzeiro é Arrascaeta, no caso do Boca é Pavon. Esse seria mais ou menos um desenho tático da partida, mas é claro, ainda faltam alguns dias para o jogo, né? E eu vou deixar para fazer aquele cara a cara, aquela comparação mais objetiva no dia da partida, tá? Então só explicando. Amanhã, terça-feira, eu coloco o pré-jogo de Cruzeiro e Boca e na quarta-feira de manhã eu coloco o cara a cara entre os dois elencos pra gente fazer uma comparação, porque a gente sabe que em 1-2 dias tudo pode mudar, pode algum jogador se lesionar, pode acontecer alguma mudança de qualquer um dos lados. Agora vamos falar assim de quais as movimentações aqui desse time do Boca que podem de fato causar problemas ao Cruzeiro. Especialmente esse jogador, o Pavon. A gente teve até uma amostra, né, do Palmeiras jogando com o Dudu muito para cima do Egídio na partida da Copa do Brasil e provavelmente o Boca vai explorar muito isso aqui, com o Pavon para cima do Gidão,
Lucas Silva precisa fazer um jogo melhor, um jogo mais atento nas coberturas, e Léo e Dedé precisam continuar jogando muito bem como tem jogado. O movimento do Benedetto, que é um cara que tem muito recurso técnico e ele sabe sair da área, inclusive para lançar esses dois homens aqui nas costas da defesa, é uma coisa que o Cruzeiro precisa tomar bastante cuidado, até porque esse rapaz aqui, o Mauro Zarate, é outro cara que vai infiltrar muito aqui no jogo também. E os dois volantes do Boca, tanto o Barrios quanto o Pablo Pérez, devem trabalhar bastante ajudando na construção de jogo. Então eu imagino que em certos momentos o Cruzeiro vai precisar de fato baixar bastante as linhas, voltar com os meias aqui e deixar como sempre, né, Thiago Neves e Barcos um pouco mais à frente. Mas considero de suma importância que o Cruzeiro também jogue, tá? Que o Cruzeiro agrida o Boca Juniors, justamente para fazer com que eles ou deixem pelo menos a defesa, a linha de defesa mais sustentada para segurar contra-ataques, ou pelo menos que prenda um dos volantes aqui para ficar no encalço do Thiago Neves, por exemplo. Porque se ele sobe com o Pablo Pérez, que é um jogador que tem boa qualidade de passe, a gente consegue fechar aqui com a linha, até porque, como eu avalio, os dois laterais do Boca não são jogadores tão brilhantes no apoio. Não que os nossos sejam, tá? Mas eu estou apenas falando que os deles não são aqui um Cafu e Roberto Carlos, só isso. Mas eu acredito que esse jogo vai ser muito estudado, muito truncado, um jogo bem complicado e realmente não acredito em um jogo de muitos gols. Espero que o Cruzeiro traga um bom resultado da Argentina e acredito que sim, é possível até mesmo o Cruzeiro vencer esse primeiro jogo lá, até pelo retrospecto recente que a gente vem fazendo bons jogos, inclusive fora de casa em mata-matas. O pré-jogo de amanhã e o cara a cara de quarta-feira vão servir pra gente falar um pouco mais sobre esse Boca Juniors e Cruzeiro, que é um jogo que sem dúvida nenhuma levanta todo tipo de expectativa possível e tem tudo para ser de fato um grande jogo. Vou pedir para você deixar o like aí se gostou do vídeo e também se inscrever no canal caso não seja inscrito. E claro, se tiver alguma observação, seja tática, de elenco, como você imagina que os times vão jogar, fica à vontade aí, deixa nos comentários, vamos conversar, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!